Bom dia, irmãos. Bem-vindos todos a mais uma Escola Bíblica gravada e nós temos a certeza de que esta será uma manhã abençoada para todos. Nós pedimos de Deus sempre a sua graça sobre nós e queremos ter cada dia mais a certeza de que nenhuma circunstância nos impedirá de ler a palavra do Senhor, de termos intimidade com Ele e de nos aprofundarmos na sua verdade. Você pode dizer amém? Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Deus que nos abençoe. Nosso assunto continua sendo a arte de salvar o próximo e nós queremos nos especializar nessa arte. Porque enquanto oportunidade tivermos, Deus nos dará condições de lutar pela salvação das pessoas. Pode dizer amém? Vamos orar? Deus, clamamos Tua graça para mais esse estudo e que esta manhã, Deus, seja de fato uma manhã de muita edificação sobre os nossos corações. Que nada nos atrapalhe, tudo nos fortaleça, em nome de Cristo. Amém. Vamos primeiro ao nosso período de cântico, vamos louvar o Senhor. Estar aqui é de fato um prazer. Vamos louvar o Senhor? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Consagramos todo o nosso ser a Ti, coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Deus nosso louvor. Amém e amém. Vamos ao nosso estudo então, né, irmãos? Prosseguimos desenvolvendo o tema, a arte de salvar o próximo. Hoje o nosso texto básico é Lucas 10, 25 a 37. E nós vamos à leitura nesse momento. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Pois bem, irmãos, vamos ao nosso estudo. Quero começar afirmando o seguinte: que ninguém pode chegar a lugar algum se não souber exatamente como chegar a lá. A desorientação, ela pode nos custar caro. E é a partir dessa premissa que pretendemos abordar o nosso assunto de hoje. A principal razão da encarnação de Jesus e de seu ministério se resume nos seguintes objetivos. Primeiro, dar glórias ao Pai. Segundo, salvar o homem. E uma vez que fomos feitos discípulos de Jesus, nossa meta deve ser prosseguir com o seu trabalho. E para essa tarefa, carecemos de nos especializarmos cada vez mais, se quisermos, por Deus, sermos elogiados no dia do ajuste de contas. Devemos compreender de que maneira podemos contribuir para a salvação do nosso próximo. Que conhecimentos são indispensáveis termos para que possamos ajudar a salvar o nosso próximo? No texto de hoje, nós vamos notar alguns levantamentos que podem nos ajudar na execução de nossa tarefa. Vamos a estes levantamentos? Analisando o texto, o primeiro levantamento que nós podemos fazer é sobre os indícios na vida do ser humano que comprovam que ele é um ser carente de salvação. O que faz do homem um ser carente de salvação? Note o versículo de número 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebem? Havia naquela pergunta uma questão que certamente era muito discutida entre os mestres, entre os estudiosos da Bíblia. Eles queriam saber como Jesus interpretava vida eterna e o que precisaria ser feito para alcançá-la. A ansiedade por alcançar a vida sempre acompanhará o ser humano, porque o ser humano ele não foi feito para morrer. Mas nós sabemos que o pecado ele atingiu a vida do ser humano
E agora ele corre atrás de vencer as suas ansiedades geradas pela morte. E por isso, este é um tema que, sem dúvida alguma, acompanha toda a história do ser humano, toda a evolução do ser humano até os dias de hoje. A ansiedade por alcançar a vida. Em segundo lugar, vamos observar que outro indício na vida do ser humano que comprova que ele é um ser carente de salvação são as más intenções do coração. Se os irmãos notaram na leitura, o versículo é claro. A intenção da pergunta, o intuito da pergunta para Jesus foi para colocá-lo à prova. Queriam testar Jesus. E note o versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A intenção do intérprete da lei era avaliar Jesus. As más intenções do coração daquele homem fez Jesus devolver a pergunta para ele mesmo, para que ele, o intérprete da lei, pudesse se autoavaliar. Mas as más intenções sinalizam a necessidade do ser humano de que ele é realmente carente de salvação. Além do mais, apontamos ainda o antagonismo de raciocinar conceitos, mas não vivê-los. Observe, versículo 27. Diante da pergunta de Jesus, como ele interpretava a lei, o intérprete respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Percebem? Jesus, ao dizer vive isso, ou faça isso, Jesus está confrontando o intérprete da lei com a sua prática de vida. Ele tinha um conceito de vida eterna. E ele sabia o que a lei requeria, mas ele não era capaz de vivê-la. E a maior prova de que o homem, ou uma das maiores provas de que o homem é carente de salvação, é esse antagonismo. Ele raciocina conceitos, mas não consegue vivê-los. Em quarto lugar, destaca o espírito ameaçador e violento que existe em muitos. Observe o versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Na parábola que Jesus conta, a parábola do bom samaritano, Jesus deixa muito claro a natureza do ser humano. E nós sabemos muito bem que o ser humano é cheio de violências. Então, o espírito ameaçador e violento que existe em muitos, e Jesus destaca isso, referindo-se a malfeitores que fizeram o mal, prejudicaram, roubaram aquela vida, demonstra essa verdade. O espírito ameaçador e violento em muitos comprova a necessidade que o homem tem de ser salvo. Quantas violências hoje nós temos acompanhado acontecendo dentro dos lares, em relacionamentos, nas ruas? Nós devemos saber que tudo isso nos sinaliza a carência que o homem tem de conhecer o caminho da salvação e se libertar desse espírito violento que passou a ter. Aliás, este espírito está presente na criação desde os primeiros seres humanos que foram criados. Nós sabemos que Caim matou Abel. E a Bíblia nos fala de que este espírito de violência continua reverberando ao longo de toda a criação. Em quinto lugar, apontamos outro indício que é
ou que são os limites que revelamos ao lidar com as surpresas da vida. Se vocês notaram no texto, o homem que foi pego, ele ficou semi-morto. O homem que foi roubado, o homem da parábola, ele foi deixado semi-morto ou quase morto. O que isso nos demonstra? A necessidade do homem de ser salvo. Por quê? Porque nós sabemos que existem na vida surpresas que ameaçam a nossa existência. No caso daquele rapaz, no caso daquele homem, ele foi pego por malfeitores. Mas nós poderíamos, por exemplo, fazer uma aplicação em cima desta abordagem. Nós precisamos de salvação porque existe uma série de situações que ameaçam a nossa vida e nos pegam de surpresa. O Covid-19 e outras viroses demonstram isso. Nós não temos condições de nos defendermos sozinhos. A aplicação, dentro deste conceito, que é importante para nós absorvermos, é que o homem precisa de salvação. O homem é um ser carente de ajuda, o homem é um ser carente de salvação. Pois bem, depois de considerarmos o primeiro levantamento sobre os indícios na vida do ser humano que comprovam que ele é um ser carente de salvação, nós conseguimos fazer um outro levantamento baseado nesse texto, que é sobre os aspectos da natureza humana que o levam a ser indiferente às carências do seu próximo, do seu semelhante. O que faz do homem um ser indiferente às carências do seu próximo? Em primeiro lugar, a sua posição social. Note o versículo 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Jesus, naquela circunstância, mostrou claramente que muitas vezes o ser humano não consegue identificar o seu próximo que precisa dele em função de sua posição, a posição que ocupa. O sacerdote ocupava uma posição muito importante dentro da sociedade judaica. E foi em função da sua posição que ele não teve a atitude de se aproximar daquele homem que estava semi-morto para ajudá-lo. Certamente o seu raciocínio naquele instante foi que ele não poderia, por causa da sua posição, tocar naquele homem que estava semi-morto. Ele poderia estar morto. E a lei instituída dizia que se alguém tocar no morto, num cadáver, ele ficaria imundo e não poderia entrar no templo. Por causa da posição social, aquele sacerdote limitou-se de estender as mãos para ajudar aquele que estava caído. Pensando ainda nos aspectos da natureza humana que o leva a ser indiferente às carências do próximo, notamos a desumanidade de suas regras e valores preconcebidos. Note o versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Nós sabemos que tanto o sacerdote como também o levita, eles eram regidos por valores e regras. E foi exatamente isto que moveu o levita a não fazer nada para ajudar aquele que estava ali, naquele momento caído. A desumanidade gerada pelas regras e valores que nós concebemos faz-nos afastar uns dos outros. Em terceiro lugar, a indiferença, a capacidade de ver, mas não com o coração, enxerga-se apenas com os olhos. A indiferença faz o homem ser duro de coração. Ele pode até enxergar com os olhos,
mas ele não consegue enxergar com o coração, porque ele se torna insensível. Mencionamos ainda outro elemento baseado no texto que mostra a natureza humana como uma natureza difícil e facilmente capaz de se tornar indiferente diante das carências do próximo, que é o medo de se comprometer. A capacidade de ver as necessidades numa pessoa, mas a dificuldade de se envolver. Quantas pessoas já morreram neste mundo porque faltou-lhes alguém que tivesse a coragem de pagar o preço, de se comprometer com ele e reerguê-lo? Mencionamos ainda, baseado no texto, a falta de compaixão e altruísmo. Se vocês notaram, ou se notamos pela leitura, tanto o sacerdote como o levita foram capazes de ignorar a pessoa que estava ali, caída ao chão e sofrendo. Jesus, ele com certeza faz esta reflexão usando figuras e personagens importantes da cultura e da sociedade judaica para mostrar a que ponto o coração do homem é capaz de chegar, ao ponto de excluir, o ponto de eliminar do coração compaixão e amor para com o próximo. O homem é um ser cheio de limites e com tendências ao indiferentismo. Infelizmente, nós somos assim. E esta é uma das razões porque nós devemos fazer avaliações para nos resgatarmos na visão que Cristo tem para nós. Depois de abordarmos os dois primeiros levantamentos, vamos ao terceiro, que é sobre as virtudes na natureza humana que podem fazer do homem um instrumento de salvação. Você e eu temos condições de nos tornarmos instrumentos nas mãos de Deus para a salvação de muitos dos nossos semelhantes. Mas do que é que nós dependemos? O que é que faz do homem um instrumento de salvação? Primeiro, a capacidade de sentir misericórdia. Note o versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Percebem? Jesus usa uma das figuras, um dos personagens mais rejeitados entre os judeus, que era a figura do samaritano. Havia um conflito entre o reino do norte e o reino do sul. E quando se referia aos samaritanos, lembrava-se da cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte. E os samaritanos se tornaram desprezíveis, apesar de fazerem parte do povo de Deus, do povo judeu. Mas eles eram colocados de lado. Mas Jesus usa a figura dele para mostrar que mesmo ele é capaz de se tornar próximo de alguém, por conta da sua capacidade de sentir misericórdia. Nós podemos sentir misericórdia. Nós podemos exercer misericórdia para com o nosso próximo. Em segundo lugar, a capacidade de abrir espaço na sua agenda para dar atenção ao que precisa. O versículo 33, que acabamos de ler, e eu repito, diz: certo homem que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. O homem tinha uma meta, ele tinha uma atividade e ele a interrompeu para dar socorro àquele que carecia de ajuda naquele instante. Há muitos que não conseguem abrir espaço na sua agenda para dar atenção a alguém que precisa. E o que é pior, muitas vezes
Aquele que está carente e precisando de atenção está bem do seu lado, bem juntinho dele. Pode ser um amigo, pode ser um companheiro de trabalho, pode ser um ente querido. Quantas vezes a nossa insensibilidade nos impediu de desenvolvermos misericórdia e nos impediu de abrir espaço na nossa agenda para darmos atenção àquele que precisava de nós. Em terceiro lugar, a capacidade de enxergar as pessoas com os olhos da alma. Misericórdia, alguém já disse, é colocar o coração na miséria dos outros. Nós devemos ter essa capacidade de enxergar as pessoas não apenas com os olhos da cara, mas com os olhos do coração, da alma. Em quarto lugar, a coragem de se envolver e se comprometer. Observe o versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Aquele homem teve a coragem de se envolver e se comprometer. Ainda mais que isso, ele teve, em quinto lugar, a prontidão de se responsabilizar. Observe o versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. A prontidão de se responsabilizar por uma vida que precisava de ajuda. A salvação do nosso próximo, ela é possível. Porém, é importante percebermos o nosso lugar neste processo. Você e eu podemos ser úteis para salvar a vida de alguém. Entretanto, precisamos ter misericórdia, precisamos abrir espaço em nossa agenda, precisamos enxergar as pessoas com os olhos da alma. Precisamos ter a coragem de nos envolver e nos comprometermos com as pessoas, nos responsabilizando por elas se for necessário. O homem é um ser recuperável. Ele só precisa experimentar a graça de Deus. E a graça de Deus que o homem precisa experimentar, ela pode se manifestar através de nós. Depois de Jesus conduzir o raciocínio daquele intérprete da lei até ao ponto de lhe perguntar qual dos 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, o intérprete da lei respondeu que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai, procede tu de igual modo. A salvação, a vida eterna, tem a ver com a experimentação de Deus e a prática da sua vontade. O recurso que pode nos levar a ser úteis na vida de outros inclui, com certeza, a compreensão da natureza humana. E antes de nós tratarmos a natureza do outro, precisamos tratar a nossa própria. Devemos entender os limites que temos, as carências que temos e as necessidades que temos. E se percebermos quem nós somos e quem o nosso próximo é, seremos envolvidos pela graça. E não apenas nós seremos salvos, mas teremos condições de ajudar outros no caminho da salvação. Que Deus nos abençoe. Senhor, ajuda-nos a viver este conceito e que por esses levantamentos a Tua palavra, ela permaneça viva em nossos corações. Livra-nos da ignorância e faze-nos ser o que o Senhor, na verdade, sempre foi, Salvador de vidas. Amém.
noite, irmãos. Passando rapidamente só para instruir os irmãos com respeito ao dia de amanhã. Amanhã é Santa Ceia. Mas em função do decreto, nós não poderemos ter o nosso culto presencial. Teremos apenas a transmissão. Logo, a nossa Santa Ceia também será através da transmissão. Orientamos os irmãos a comprarem o suco de uva e o pão, prepararem suas casas, e todos aqueles que são batizados, já fizeram a sua profissão de fé, poderão participar da ceia, ok? Então que Deus nos abençoe e oremos para que essa situação mude.